Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, Nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Pedindo a todos aí, antes de começar o vídeo, que por favor já deem seu like, E depois façam seus comentários. Vamos ajudar a divulgação do canal, vamos ajudar o YouTube a divulgar mais ainda o canal, Para a gente poder espalhar a boa nova da doutrina espírita onde a gente estiver, onde a gente puder chegar, tá bom? Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que é um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou o dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Muito bem, A vida futura. Se nós não acreditamos numa vida após essa vida, qual sentido teriam as palavras de Jesus? Qual sentido teria
o ensinamento trazido pelos Espíritos. Não teria sentido se não existisse uma vida após essa vida. Se tudo que nós fazemos aqui é para crescermos, para evoluirmos, né? Porque a gente veio aqui para isso, para crescer, evoluir, desenvolver-nos espiritualmente. Se a gente veio aqui para isso, qual sentido teria se não existisse nada depois disso? Vamos chegar aqui, vamos aprender, vamos crescer, vamos viver e morrer. E pronto. E o que a gente ganhou com isso? Que a gente ganharia com isso se não existisse uma vida posterior a essa? Se a vida é única. Nós estamos em um momento na vida, um momento encarnado no planeta Terra, né? Como existem milhões, bilhões, trilhões de espíritos encarnados em outros planetas também, né? Que sentido teria a gente passar por aqui só, aprender alguma coisa aqui para a gente viver e morrer? E aí, para onde a gente iria? Qual sentido teria a criação? Não teria sentido algum. Então, se nós estamos aqui, porque o Pai quer que todos os seus filhos, toda a sua criação, cresça moralmente, né? Progrida moralmente. Se nós estamos aqui para isso, então existe algo após essa passagem nossa. Porque se nós vamos crescer, é almejando alguma coisa, não é? A gente não vai procurar evoluir para ficar parado, para ficar à toa. Nós vamos procurar evoluir para a gente conseguir alguma coisa melhor. E o que seria essa coisa melhor que traria para a gente a evolução do nosso espírito, a evolução moral do nosso espírito, a não ser uma reencarnação futura em um planeta melhor do que esse, né? Em um planeta feliz, em um planeta de regeneração que seja melhor do que esse. O sentido do progresso espiritual é esse, é a evolução. É chegarmos perto da perfeição. Porque o Pai quer que todos nós sejamos perfeitos. Nós vamos chegar perto dessa perfeição, porque perfeito somente Ele, né? Perfeito somente Ele. Nós vamos poder chegar um pouquinho perto disso, né? Para isso, gente, nós passamos por várias etapas, né? Aqui nessa terra. Nós já vivemos muitas dessas etapas aí para trás, né? Na época de Moisés, em que tudo era imposto pelas tábuas da lei, porque os homens daquela época precisavam disso. Hoje, com o surgimento, né, de novos meios, né, de se comunicar, que com o surgimento, com o aparecimento, né, com a bênção que veio, que é a doutrina espírita, veio trazer a luz para nós. Hoje é mais fácil a compreensão das coisas do que na época de Moisés, na época do Cristo, em que se precisava usar exemplos, né, às vezes muito materiais, para que o povo acreditasse, né? Acreditasse em Deus, acreditasse em outras coisas. Então hoje é mais fácil, porque o ser humano já está mais desenvolvido moralmente e já está mais desenvolvido mentalmente. Está com a cabeça mais aberta para aceitar certas coisas, né? Então, graças à doutrina espírita que chegou nesse momento, o ser humano teve condições, né, de conhecer a vida futura, né? As passagens que antecedem a vida futura e a própria vida futura. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal ainda,
a questão 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? Isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Bom, isso a gente sabe, né? Hoje a gente já sabe que o espírito ele vem para progredir. E ele pode ficar estacionário, ele pode não progredir nada, mas recuar ao que era antes, ele não recua, tá? Isso a gente já sabia disso. Agora, as tendências instintivas geralmente são reminiscências, sim, de vidas passadas. A gente traz aquilo como instinto, que fica, vamos dizer assim, gravado na memória perispiritual, né? Então, é um instinto que fica ali, que a gente traz das vidas passadas. Isso aí pode mostrar, pelo seu estudo, o estudo dessas tendências, desses lampejos que a gente tem, as faltas que a gente cometeu. Se pode, por aquilo ali que a gente está tendo hoje, esses instintos nossos, podem mostrar as faltas que a gente já cometeu lá atrás? O que o Espírito respondeu aqui? Sem dúvida até um certo ponto, né? Porque às vezes a gente liga, né? A pessoa que está, vamos supor, vamos colocar aqui, está roubando. Essa pessoa na vida passada foi um ladrão também. Muitas vezes não. Muitas vezes ele foi arrastado a isso, né? Ele foi arrastado a isso por causa da elevação moral dele. Ele ainda não está com a elevação tão grande. E está repetindo os erros do passado. E muitas vezes ele vai fazer novas faltas que ele não fez em reencarnações passadas. Vai depender muito da elevação moral desse espírito. Porque às vezes o espírito pede uma prova para passar por uma prova, não dá conta. Aí ele vai e cai. Ele cai. Ele vai cometer novas faltas, porque ele não deu nem conta de passar por aquelas que ele tinha pedido para passar. A elevação moral dele não é suficiente ainda para que ele passasse por aquilo, né? E ainda por cima cometeu novos erros que vai ter que pagar também, vai ter que voltar para pagar também. Essa é a justiça de Deus. Ninguém deixa sem pagar até o último centavo, né? Então, vamos procurar nos melhorar para que a gente não cometa novas faltas, né? Vamos pagar as nossas dívidas anteriores e fazer o menos possível de dívidas nessa encarnação, né? De novas dívidas, para que a gente não tenha mais coisas a pagar nas próximas. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Foi um pouquinho extenso, né? Peço perdão aí para a turma, para todo mundo. Peço os comentários de vocês, que me ajudam bastante. Estou aprendendo junto, né? E vamos lá, vamos divulgar o canal, vamos compartilhar, né? Quem não se inscreveu, fique à vontade aí para se inscrever, seja bem-vindo. Agradeço a todos aí por acompanhar esse pequeno bate-papo nosso, né? Eu não considero um estudo, né? Porque eu não sou ninguém para ser professor, né? Eu estou aqui aprendendo junto. Então, esse espaço que a gente tem aqui para poder dialogar, né? Eu aguardo todos vocês lá nos comentários, na medida do possível eu respondo, né? E mando um abraço a todos aí, que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, luz, equilíbrio, sabedoria e muita força, pessoal. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.